Olá, gente, tudo bem? Você está aqui conectado na Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. É um prazer ter você aqui mais uma vez conosco. A sua audiência ela é sempre muito especial. Tema de hoje: vínculo empregatício versus prestador de serviço autônomo. E para isso, temos uma convidada aqui mais que especial, a minha amiga, a doutora Daniele Lázara. Ela é especialista em direito trabalhista e processo do trabalho. Doutora, que prazer ter você aqui voltando, né? Já estava com saudade de você aqui em nosso programa. Olá, doutor Flávio, é um prazer estar aqui com você novamente. E hoje nós vamos tratar desses dois assuntos e bastante discutido. E aqui nós vamos saber diferenciar os requisitos de cada um. Gente, olha só, será que você sabe qual é a diferença entre o trabalhador seletista e o autônomo? E aí, sabe quais os requisitos necessários para o reconhecimento de um vínculo empregatício? No programa de hoje, vamos esclarecer todas essas dúvidas a respeito desse tema, juntamente, como eu já falei, com a doutora Daniele. Doutora Daniele, como de costume, no nosso programa, a gente faz aí algumas pesquisas de campo, temos acesso a algumas perguntas. Temos aqui algumas perguntas que a gente vai lhe fazer durante o programa para que você possa estar respondendo para a gente e tirando as dúvidas do nosso telespectador. Primeira pergunta, né? O que é considerado aí um empregado de acordo com a CLT? De acordo com a CLT, primeiramente o empregado ele precisa ser pessoa jurídica, ele não pode ser pessoa jurídica. É necessário ter uma pessoalidade, uma habitualidade, uma onerosidade e o mais importante, uma subordinação. Vamos aqui ao texto de lei, vamos aprender um pouco aqui com base na lei o que é esse conceito. Me acompanha aqui. Artigo 3º aqui da CLT, olha só. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Parágrafo único. Não haverá distinção relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Doutora, como é que está aí a discussão a respeito desse tema? O que é que os tribunais eles entendem aí a respeito dessa diferenciação? Como é que está essas discussões aí? Fala um pouco pra gente. Então, primeiramente, embora eu tenha falado dos requisitos, é necessário deixar bastante claro de que eles são cumulativos. Eu preciso ter todos estes requisitos para que sejam considerados um vínculo trabalhista em uma eventual reclamatória trabalhista. E quando a gente fala de pessoalidade, já que eu trouxe a pessoa física, muita gente imagina que é isso, a pessoalidade, o fato, eu sou uma pessoa física. Mas a pessoalidade também é o simples fato de que aquele serviço só pode ser realizado por você. Eu contrato você e somente você pode prestar serviço daquela forma. A habitualidade é de que ele tenha um horário a cumprir, é um trabalho habitual, exemplo, de segunda a sexta, das 8 às 18, com intervalo intra-jornada. A onerosidade é o recebimento do salário, né, de uma remuneração. Você tem uma dependência econômica relacionada a isso. Por que eu falo de uma dependência econômica? Porque o prestador de serviços autônomos, ele também recebe um determinado valor. Só que ele não tem uma... Todos os dois têm remuneração, né? Todos os dois, mas ele não tem uma dependência financeira a respeito disso. Se ele prestar o serviço de forma autônoma, ele vai receber. Agora, o empregado, ele está ali cumprindo as ordens dele, a subordinação, que é o mais essencial, que é a subordinação jurídica, onde ele está cumprindo ordens, deveres, obrigações com aquela empresa e com as atividades exercidas de acordo com o cargo e função contratada. Muito bom. Quais os direitos e deveres desse trabalhador seletista? Eu acho que todo mundo está em casa querendo saber os meus direitos, né? Todo mundo quer saber dos direitos. Mas normalmente, não você que nos assiste, que é muito especial, quer saber dos deveres. Mas nesse caso aí, olha só, quais os direitos e deveres do trabalhador seletista? Os direitos e deveres. Os deveres é de cumprir com as ordens, né, estabelecidas pela empresa, até mesmo sob pena de sofrer uma advertência. Então, o primeiro seria cumprir com as ordens desse empregador, é isso? Exatamente. Sob pena de ser advertido ou até suspenso, a depender do histórico do funcionário. E ele tem como um direito o recebimento de salário, ele é contratado para receber um determinado valor mensal. Se realizadas horas extras, ele recebe essa hora extra ou ela é compensada, que é inclusive uma novidade trazida na reforma trabalhista, que antes as compensações elas precisavam de um acordo coletivo ou ser previsto em uma convenção coletiva. Agora não, posso fazer um acordo individual com o meu empregador para que eu compense essas horas extras. Trabalhei extra, não quero a hora extra, eu quero tirar um dia de folga, de acordo com as horas realizadas.
vou compensá-las. Então, assim, só para poder ficar clara, então a novidade seria essa compensação. Eu não quero receber financeiramente, mas quero ter uma compensação do que se refere a uma folga. Seria esse o nome ou é errado? É uma compensação. Ela é uma folga dada e ela deve ser dada em até 6 meses, ou se tiver algum outro prazo superior previsto em convenção coletiva, pode também. Eu acordo com o meu empregador de que eu fiz 8 horas extras. Eu quero 8 horas de folga, que geralmente é decorrente de um dia de trabalho. Tá cansado, dinheiro não vai resolver nada, tem como passear, né? Aí vai receber um dia de folga que vai ser muito melhor para poder descansar. Maravilha, hein? As horas extras, né? Um adicional noturno, se for o caso, uma insalubridade, uma periculosidade e dentre outras verbas decorrentes que são previstas para o empregado receber. Tá, a gente falou agora um pouco do que é esse empregado, seus direitos e deveres, e o que é que vem a ser esse trabalhador autônomo de acordo com a CLT? Então, o trabalhador autônomo, inclusive, uma inovação trazida pela reforma trabalhista com outro conceito, é um empregado que ele não tem subordinação. Ele pode ser pessoa física, ou ele pode ser um profissional liberal, ou ele pode ser um empresário. Muitos adquirem um MEI para até mesmo ter aquela contribuição com a Previdência Social. Salvo engano, são 81 modalidades previstas para o trabalhador autônomo como MEI. E ele pode ter exclusividade ou não, e ele pode ter habitualidade ou não. Essa questão da exclusividade geralmente é prevista em contrato. Eu estou te contratando como autônomo, você corre risco da atividade do serviço que você presta, só que eu quero você exclusivo para minha empresa. E nem por isso você vai estar subordinado à minha empresa, vai estar cumprindo com ordens. E claro, é necessário com o cumprimento de algumas formalidades legais. Essas formalidades têm que estar tudo preceituadas ali no contrato de Isso, trabalho? essas formalidades, na verdade, vai ser um contrato de prestação de serviços autônomos e essas formalidades legais é justamente um contrato, onde tem um objeto do serviço que você vai prestar, tem um prazo estipulado e tem um preço. Eu estou te pagando X reais pelo serviço prestado de forma autônoma. De forma alguma, você vai estar subordinado à minha empresa e você vai ter que cumprir com todos os riscos da atividade empresarial como autônomo. Tem como o autônomo ser exclusivo? Tem como ser ter exclusivo. a habitualidade dele? Tem como. Ele só não pode estar subordinado. Como é que a gente poderia trazer um exemplo dessa subordinação do que se refere ao autônomo? Então, essa subordinação, nesse caso, seria o cumprimento de ordens. Eu preciso cumprir com aquilo que é estabelecido pelo meu tomador de serviços. E aí, no caso, já não seria um autônomo. Aí viraria um vínculo empregatício. Entendi. Olha só que pergunta aqui. Todas são interessantes, mas olha essa. Quando o artigo 442B da CLT diz que o autônomo deve cumprir as formalidades legais, o que ela quer dizer? Primeiro traz para a gente aí um resumo do que é esse artigo e depois responde a pergunta desse nosso telespectador. É justamente isso que eu acabei de falar, a questão do contrato. Tem que estar previsto em contrato o objeto do contrato, o prazo, o preço que é pago. E também uma coisa interessante para o trabalhador autônomo é que ele deve sim contribuir com a Previdência. Ele deve pagar o INSS, ele deve cumprir com as obrigações tributárias, tudo normal. Ele pode ser pessoa física também, ou como eu disse, pode ser um MEI ou até mesmo um profissional liberal. Entendi. Como é que ele recebe os valores? Emite nota fiscal? Sim, ele deve, como eu disse, ele tem as obrigações tanto com a Previdência quanto com a Receita Federal, no caso atinja, né, a alíquota necessária. E ele emite a nota fiscal para o tomador de serviços. Ele está prestando serviço e então ele não é por isso que ele está isento de pagar impostos. Entendi. Outra pergunta aqui interessante. Embora exista uma previsão legal dentro da CLT definindo a contratação do autônomo, tal modalidade é regido por ela? Não, ele não é regido pela CLT, ele é regido... Há previsão, mas não é regido pela CLT. Exatamente, ele é regido pelo Código Civil, só que como existem muitas discussões na Justiça do Trabalho, muitos funcionários que são contratados, muitas pessoas no caso, são contratadas como prestador de serviços autônomos, entram requerendo o reconhecimento de um vínculo. Na CLT traz uma definição a respeito disso, só que quando a gente vai tratar do trabalhador autônomo, a gente vai lá para o Código Civil para ver todas as obrigações, direitos, deveres decorrentes desse contrato. Interessante, vai ter ali aquela relação, alguém vai prestar um serviço para o outro, mas todo o contrato, formalidades e etc. são regidos aí pelo Código Civil. Então fica aí a nossa dica do programa de hoje, tá bom?
Doutora Daniele, temos outra pergunta aqui, olha só. Ele poderá ser prestado por pessoa física. Já foi falado aqui, mas ele pode exclusivamente ter essa qualidade, essa exclusividade, ser pessoa física e mesmo assim não considerar esse vínculo? Justamente. Na prática, funciona? Funciona, só que no caso de uma ação trabalhista deve ser demonstrado e comprovado de que não existia subordinação. Até mesmo porque quando a gente traz a questão do prestador de serviços, o ônus da prova de comprovar é da empresa. Entendi. O autônomo, sendo pessoa física, deve contribuir junto à Previdência Social, na INSS, já foi falado aqui. E tá, quais são as vantagens para a gente poder fechar o programa com chave de ouro aí de um trabalhador autônomo? Porque assim, a gente sabe que o seletício ele tem 13º, tem férias, né? Essas questões todas. E esse trabalhador autônomo tem benefícios? Tem benefícios. Ele pode estabelecer os horários dele, quantas empresas ele pode prestar serviço, pode aumentar a renda dele, tem uma série de benefícios que faz com que, tem até pesquisas, não consigo trazer dados, assim, valores aproximados, mas que tem muitas pessoas que deixaram de ser seletistas para abrir o seu próprio negócio por ver que era algo mais vantajoso. Então, gente, no programa de hoje você aprendeu aí a diferença, né, desse vínculo empregatício versus o prestador de serviço autônomo, tá certo? Se você nos assiste aí pelo canal do YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Se você nos assiste pela Rede Capital de Comunicação, é sempre um prazer ter você aqui conosco. Doutora Daniele, estamos chegando ao fim de mais um programa. Eu tenho certeza que foi um programa valioso, que tirou as dúvidas do nosso telespectador. Faça suas considerações finais, por favor. E foi um prazer desde já ter você mais uma vez aqui. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite. E se vocês tiverem mais algumas dúvidas, entre em contato conosco. Deus abençoe a todos e até a próxima. Amém.